Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Hoje é o último domingo de 2025. Fazendo uma retrospectiva, 2024, eu já estou no 2025. Fazendo uma retrospectiva, a gente tem conversado com algumas pessoas e visto que é uma normalidade entre quase todos de que 2024 foi um ano muito difícil, um ano de muitas lutas, um ano de problemas de enfermidade, um ano de problema de relacionamento, um ano onde muitas pessoas deixaram o convívio da igreja. Mas nós vamos meditar hoje um pouco pensando no ano que vem. E para isso nós vamos no nosso texto, nossa leitura de hoje, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, os 14 primeiros versículos. E nós vamos ver que Jesus havia ressuscitado, Jesus já havia aparecido para os discípulos, e agora há uma aparição de Jesus. E eu quero usar esse texto para meditarmos um pouquinho sobre as nossas vidas, sobre a expectativa que podemos ter com o próximo ano. E a primeira coisa que eu posso falar para você é que os discípulos, diante do problema da morte de Jesus, resolveram voltar às atividades anteriores, voltar a pescar. Mas Jesus, aquele que havia ressuscitado, ele aparece para os discípulos e muda a situação. Então eu quero começar já incentivando você a crer nisso. Jesus vai entrar na sua vida, nessa situação difícil que você pode estar passando, esse momento de dor, de sofrimento, de aflição, de solidão, de enfermidade física, seja lá qual for, e Jesus vai aparecer e vai mudar esta situação. Você crê nisso? Vamos ver o que aconteceu com esses discípulos. A primeira coisa, nós vamos ver o fracasso sem Jesus. Vamos lá no texto, verso 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, o mar da Galileia, e foi assim que ele se manifestou. Então nos é contado como foi a manifestação de Jesus. Estando juntos Simão Pedro, Tomé, e aqui estavam os discípulos de Jesus, alguns deles que estavam ali, naquele mar. Jesus já havia dito para informarem aos discípulos que Jesus iria se encontrar com eles lá na Galileia. Jesus já de antemão havia anunciado isso. Mas você sabe que muitas das coisas que nós lemos na palavra de Deus, que cremos que são promessas, e muitas vezes caem no esquecimento. Já aconteceu com você? Eu tenho uma palavra de Deus e eu estou passando por uma situação e de repente parece que a palavra de Deus não vem. Mas quando nós silenciamos a nossa alma, o Espírito Santo renova em nós, como no testemunho da nossa irmã Loide, que trouxe aquele versículo e Deus deu uma canção para ela. Que maravilhoso! Porque muitas vezes pessoas que nos amam batem nas nossas costas, no nosso ombro e falam: ó, Deus está com você, Deus vai te ajudar. Lá dentro a gente fala: eu sei de tudo isso, mas está doendo, mas eu estou sofrendo, mas está difícil. Mas quando Jesus fala, é diferente, não é? Aí muda tudo. Então eles estavam ali. E Simão, Pedro, não podia ser outro, né? Sempre aquele que toma a iniciativa. Ele disse assim: vou pescar. Ele era pescador. Ou seja, vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes.
Por que será que ele disse isso? Quando a expectativa, quando a esperança vai embora do nosso coração, a gente pensa umas bobeiras. A gente pensa que Deus não está ligando para a gente. A gente pensa que Deus está tão distante. E a gente pensa em resolver as coisas segundo o bem parecer. Não, eu vou voltar a fazer isso. Eu vou fazer isso. Pronto, acabou, está resolvido. Já que estamos nessa situação, eu vou fazer isso. Voltar a pescar. E os outros falaram o que para ele? Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, foram pescar. Irmãos, aqui eu vejo uma coisa muito preocupante. A força que tem uma palavra errada, um testemunho mau, uma atitude que não condiz. Pedro, eu vou pescar. Né? Os outros podiam falar, não, Jesus nos mandou vir aqui, eu vou esperar. Mas não. O que eles falaram? Eu vou pescar também. A gente é tão influenciável, amados, para o mal, para o erro. É uma coisa assustadora. E aí eles foram pescar. E diz aqui que naquela noite nada apanharam. Então o primeiro ponto é o fracasso sem Jesus. Não pegaram nenhum peixe. Quem é pescador é acostumado a pegar peixe. A gente que não é, quando a gente vai pescar e não pega nada, é frustrante, ou não é? É horrível, você vai embora, não peguei nenhum. Eu lembro, o Diniz pela primeira vez, ele foi comigo lá para as ilhas, e ele pegou um peixe, a alegria dele, o primeiro peixe. Não é? É gostoso. Mas eles foram de noite. Aqui eu posso fazer uma aplicação. Que aplicação? Noite. Cuidado com as noites. Cuidado. Eu não sei você, mas nas noites a tosse aumenta, é ou não é? A febre aumenta. E os nossos pensamentos negativos, carnais, se a gente não tomar cuidado, à madrugada a gente é acordado com pensamentos que ficam nos atormentando. E os nossos pensamentos, eles vêm sempre com a notícia negativa. Ele vem sempre para evidenciar ainda mais o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa luta, o nosso sofrimento. E aquilo fica ali na mente remoendo. Então, cuidado com as noites. Eles fracassaram, pescaram a noite toda. Quantos peixes pegaram? Nenhum peixinho. Como é ruim não pegar nenhum peixe, né? E aí, então, no verso 4 fala, mas ao clarear da madrugada, aqui começa a mudar a situação. Quem estava na praia? Jesus. Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Quantas vezes, amados, nas nossas vidas, Deus envia pessoas, Deus permite situações, anjos de Deus, e a gente não percebe, a gente não reconhece. Quantos livramentos de Deus em nossas vidas, que nós não ficamos nem sabendo, e aqueles que nós ficamos sabendo, nós não agradecemos. Quantos acontecimentos que machucam, que dói, que fazem o nosso coração ficar apertado. Mas aqui, a vida desses começa a mudar porque Jesus estava na praia. Diga assim, Jesus estava na praia. E olha no verso 5, perguntou-lhe Jesus, filhos, primeira coisa que eu vejo aqui maravilhoso,
É Jesus chamando eles de filhos. Jesus tinha 33 anos, chamando os discípulos de filhos. Ouça da boca de Jesus. Jesus, naquele momento de aperto de coração, ouça Jesus falando assim: filhinho, filhinha, tendes aí alguma coisa de comer? Olha que coisa maravilhosa. Não pegaram nada, não tem o que comer. E essa pergunta de Jesus, ela deixa claro a dependência deles para com Jesus. Eu creio de todo o meu coração, amados, que Jesus nos leva em tempos das nossas vidas a essa situação. Não tem nada. Meu coração está no deserto. E Jesus olha para mim e para você, e Jesus nos chama: filhinhos, filhos. Vocês têm aí alguma coisa? O que você acha? Jesus sabia que eles não tinham pego nada? Sim ou não? Sabia. Por que Jesus faz essas perguntas? Porque Ele quer ouvir da nossa boca: eu não tenho nada, eu não peguei nada, eu estou cansado, eu passei a noite toda, aconteceu isso na minha vida, eu estou desesperado. Tem alguma coisa para comer? Não. Então, o primeiro ponto, nós percebemos que sem Jesus há fracasso. Por mais que a gente se esforce, a gente se frustra, a gente não chega a lugar nenhum. Muitas vezes colocamos o nosso coração, a nossa expectativa em alguma coisa, depois que a gente obtém, a gente perde a graça e volta à mesma dor, ao mesmo sofrimento, à mesma tristeza, à mesma angústia. Fracasso. Alguém nesse ano de 2014 se sentiu fracassado? Não precisa levantar a mão. Né? Eu estou com a minha mão quebrada, querendo levantar. A gente se frustra, a gente se entristece, a gente crê na Bíblia, e de repente a gente olha nas nossas vidas, parece que não está acontecendo, mas está. Deus está trabalhando. Então, sem Jesus, a vida da gente é um fracasso. Se você pegar o cara de mais sucesso, segundo o padrão do mundo, se você for conversar, você vai ver que é uma pessoa frustrada. Pode não aparentar, pode até se mostrar como vencedor, mas lá no fundo, sem Jesus é só fracasso. Mas aí nós vamos para o ponto 2 da nossa mensagem. Se sem Jesus é fracasso, com Jesus é vitória. Amém? Com Jesus é vitória. Vamos lá a partir do verso 6. Eles pescaram a noite toda, não pegaram nada, Jesus está na praia. Então Jesus lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Jesus, ele só dá uma instrução, ele dá uma palavra. Esses discípulos já tinham experimentado o poder de Jesus e o poder da obediência, numa situação similar onde eles não tinham pego nada. E agora Jesus novamente fala para eles, Jesus dá a direção. Então a vida começa a mudar quando nós ouvimos a direção de Jesus.
Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu espero, não é aquilo que eu penso, é aquilo que Deus tem para mim. Jesus disse: lançai a rede à direita e achareis. Assim fizeram. Então, depois que Jesus lança a palavra, que Jesus dá a direção, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer. Não é? Alguém, não é, de nós podia ali no bar falar: ah, não, eu sou pescador, eu entendo, passamos a noite toda, estamos cansados, tantas desculpas, né? Eu não vou perder mais tempo, não, eu vou voltar lá e... Obedeça. Jesus falou, obedeça. Ah, mas eu não estou compreendendo o que ele quer. Não interessa se você compreende ou não. Dê o primeiro passo. Obedeça, obedeça, obedeça. Eles obedeceram, assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Amém? Jesus viu o fracasso deles, não pegaram nada. Jesus deu a direção para eles. Agora o fracasso vai começar a se tornar em vitória. Pegaram uma grande quantidade. No verso 7, diz assim: aquele discípulo a quem Jesus amava, João, né, o escritor aqui desse evangelho, disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Queridos, como é bom a gente constatar, em períodos que mais precisamos, saber que é o Senhor, é Jesus, é Jesus. Podemos pensar assim: será que Jesus não está se importando comigo, com o meu sofrimento? Ele se importa, sim. É Jesus. Anteontem, eu, Miriam e Daniel, nós fomos fazer uma visita ali na casa da Miriam, Geruti, da Hilda. E na ida, fomos orando e na oração eu falei para Deus: Deus, por que tem determinadas pessoas que sofrem tanto? Você já pensou isso? Parece que tem determinadas pessoas que Deus olha e fala: essa aí vai sofrer mais. Aí nós chegamos lá, conversamos, daí nós fomos orar e Deus me trouxe isso novamente no coração. Por que comigo, Senhor? Não é porque você não é bom, porque você está deixando de fazer determinadas coisas, muitas vezes mas muitas vezes não. Eu vejo assim, na sabedoria de Deus. Deus olha para alguns e fala assim: o fardo vai ser maior, porque nós somos convidados a participar dos sofrimentos de Jesus. E tem um pessoal que é mais forte, então Deus fala: eu vou colocar mais. Não que Deus se agrade, não que é para destruir, é porque através de passarmos por esses sofrimentos, o nosso galardão lá no céu vai ser muito maior. Aqui na terra nós não entendemos. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Por que está acontecendo isso, Senhor? É porque Deus tem algo para você guardado lá na eternidade. E daí então meu coração se acalma. Não que a dor vá embora, não que o sofrimento passe, mas a alegria volta em saber como os discípulos lá no início se agradavam de sofrer por Jesus. Há um mistério nisso. Há um mistério nisso. Quer ver um exemplo bem bobo que veio agora na minha cabeça? Você olha a seleção brasileira, o jogador que você considera melhor, você espera mais dele.
Aquele que você colocou, é um perna de pau, está lá no time também, mas você não espera que ele vá fazer uma grande coisa. Eu creio que Deus, quando Ele olha para algumas pessoas, Ele fala, esse tem capacidade de sofrer mais. É bom? Não é bom. Sofrimento nunca vai ser bom. Mas ameniza saber que Ele está coordenando tudo. Quantas coisas nós não entendemos, amados? A gente olha para a pessoa, né? Eu lembro que alguns anos atrás, bastante tempo já, um senhor, Newton Tuller, o senhor, eu nem sei se está vivo ainda ou não, ele tinha uma casa de recuperação em Londrina, né? Ou Maringá, e ele pregou lá em Curitiba, um domingo. E ele tinha a sanfoninha dele, ele tocou, cantou, e ele pregou sobre fé. E ele profetizou, se você tiver fé, domingo que vem você vai vir para o culto, você vai falar, pedir para Deus 3 coisas, e você vai testemunhar que essas 3 coisas aconteceram. E eu falei, eu vou pedir, né? Eu creio. Passou, chegou outro domingo, eu fiz 3 pedidos, nenhum deles eu vi a resposta naquela semana. E uma irmã, está pouco ligando para Deus, né? Para culto, aquela coisa, crente, mas sabe desses crentes meia boca? Foi lá testemunhar que ela fez 3 pedidos e os 3 Deus respondeu. Eu falei, Deus, não está certo isso. Hoje eu entendo. Quando a gente é criança, a gente não entende. Quando a gente fica maduro, a gente entende. Independente do milagre acontecer ou não, a gente continua fiel a Deus. A gente continua crendo, a gente está sofrendo, está doendo, lágrimas escorrendo, coisas acontecendo, você não está entendendo porquê, mas você está firme, acreditando que Jesus está na praia, e Jesus mandou a gente jogar a rede, e Jesus começa a trazer paz aos nossos corações. Então, o primeiro ponto, né, o fracasso em Jesus. Segundo ponto, a vitória com Jesus. O terceiro ponto, o cuidado de Jesus. E isso é para a minha vida e creio que para, se não todos nós, para a maioria de nós. Deus está cuidando de nós, irmãos. Deus está cuidando. Ele é Deus. Eu vi um pastor nessa semana falando assim, ó, Deus está buscando pessoas que deixem Ele fazer o ministério. Porque a gente aprendeu a fazer. A gente sabe pregar, a gente sabe cantar, a gente sabe evangelizar, mas é Ele que faz. E muitas vezes a gente se frustra porque, não é porque Ele não está fazendo, é porque a gente está fazendo no lugar dele. Bom, então vamos ver o cuidado de Jesus, né? Então a situação ali, reconheceram que era Jesus, Pedro colocou a roupa, né, que ele devia estar meio ao natural ali, ele coloca a roupa, ele nem espera o barco e ele mergulha e vai se encontrar com Jesus. Verso 9 fala assim, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Jesus já tinha preparado. Já aconteceu com você? Você faz, você luta, você tal, depois você percebe que foi tudo à toa, porque Jesus já tinha preparado. Não que a pesca deles foi à toa. A gente vai aprender um princípio maravilhoso aqui também. Mas Jesus, Ele cuida da gente. Então a melhor coisa, amados, nesse momento de dor e sofrimento, é falar, Jesus continua cuidando de mim. O Senhor lá na cruz, o Senhor me comprou, eu pertenço ao Senhor. Então cuida de mim. Cuida de mim. Não é? Então, já havia. E ali, verso 10, disse-lhe Jesus, se já tem tudo preparado, para que Jesus vai falar isso? Trazei algum dos peixes que acabasses de apanhar. Eu vejo aqui a simplicidade, a humildade, o amor de Jesus, o cuidado de Jesus por nós, não só de falar assim, eu vou cuidar de você, fica aí, não precisa fazer nada, tal, não, Ele chama a gente para participar. Ó, traz aí o peixinho também.
Vamos ter comunhão. E é impressionante como na Bíblia a questão de comer junto, essa comunhão, essa estar ao redor da mesa, é algo que Deus ministra. Lembra da ceia? Foi ali que Jesus trouxe a grande revelação. Então Jesus falou, traga um pouquinho do seu também. Que coisa maravilhosa. Lá vai Simão Pedro outra vez. Verso 11, entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. A gente vê aqui vários milagres de Jesus acontecendo. Primeiro, é que eles não tinham pego nada, agora pegaram. Segundo, é que pegaram bastante. E terceiro, para pescadores, isso é maravilhoso, peixe grande. Pegaram 53 peixes grandes. E o quarto milagre, a rede não rasgou, não rompeu. E aí Jesus faz o convite, disse-lhe Jesus, vinde e comei. Imagina você passar a noite toda no trabalho e com água, mexer com água, essas coisas, o apetite dá uma fome, não é? E aí Jesus falou, vem aqui comer. Jesus não falou assim, ei Pedro, por que você voltou a pescar? Ei vocês, por que foram influenciados por ele? Não. Jesus simplesmente falou assim, venham comer. Você recebe esse convite de Jesus hoje? Quantas coisas temos tentado fazer na nossa força e nos frustramos. Ficamos cheios de indagações, de perguntas, não sabemos por que está acontecendo tudo aquilo. E Jesus simplesmente convida, vem aqui, vamos comer. Eu lembro que lá em Moçambique tinha um ditado, que era, a saudade termina num prato de comida. É que eles não têm comida, então comida para eles é muito maior do que saudade. Deixa a saudade lá, tem comida para comer. Não é? Venha comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, eles deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Eu creio que Jesus está convidando a cada um de nós nessa manhã. Foi difícil o ano? Foi. Talvez algumas áreas que enfrentamos fracasso, que enfrentamos frustração, talvez, eu não quero acusar ninguém, nem a mim mesmo, mas talvez tenha sido porque não convidamos Jesus para fazer presença naquela situação. Talvez você tenha, nesse ano, passado por enfermidades. A gente crê. Eu falo para Deus, Deus, para o Senhor é tão fácil. Deus, está escrito em Isaías 53 que o Senhor, em Cristo Jesus, Ele tomou todas as nossas enfermidades. E Jesus reafirma essa verdade. Mas então, por que, Senhor? Por que? Vamos acreditar que Ele sabe o que está fazendo. E se experimentamos nesse ano fracasso, frustração, Jesus nos convida a vencer. Jesus nos convida a ter comunhão com Ele. Jesus morreu e ressuscitou e prometeu dar-nos vida e vida em abundância. Jesus está chamando você hoje, da mesma maneira que Ele chamou os discípulos.
a estar com Ele, a participar, a ter comunhão com Ele. Vamos aceitar o convite dele. A melhor coisa que nós podemos fazer ainda nesse final de ano é entregar ou reentregar as nossas vidas a Ele. Deixar tudo nas mãos dele. Muitas vezes com lágrimas fala assim: Deus, eu não sei por que está acontecendo isso. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho pedido, eu tenho crido e nada tem acontecido, mas eu resolvo entregar em tuas mãos. Aí eu creio que ele dá um sorriso assim para você e fala: deixa comigo. Agora sim. Agora sim. Entregue para ele. Jesus, ele continua dizendo: vinde comer. Quero convidar você a baixar a tua cabeça e fechar os teus olhos.